Estamos no estúdio ao vivo agora com o Dr. Thiago Mupps, ele que é médico psiquiatra e vem falar conosco sobre o Setembro Amarelo, né? Que traz aí sempre um tema muito interessante, é o mês de prevenção ao suicídio, com o lema, o tema deste ano, se precisar, peça ajuda, não é? O Setembro Amarelo que traz essa discussão então, e nós vamos conversar com o Dr. Thiago aqui no estúdio. Dr. Thiago, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco, falando sobre esse tema tão importante, né? Que nós deveríamos de falar sobre ele todos os meses, né? Mas que bom que tem aí o Setembro Amarelo que vem alertar sobre essa questão da prevenção ao suicídio. Dr. Thiago, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite Marcos, boa noite Ramon, a todos os ouvintes da Rádio H2O. Então, essa campanha do Setembro Amarelo, ela surge um pouco como as outras campanhas. Nós já tínhamos o Novembro Rosa, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, a gente já vem dessas campanhas. Então, por que surge isso aí? Primeiramente, por conta que é exatamente isso que você falou na abertura aí da entrevista. A psiquiatria, primeiro que é um ramo da medicina que ela é muito novo. Só para você ter ideia, eu fiz uma busca rápida ali, o primeiro antipsicótico, remédio psiquiátrico para tratamento de psiquiatria foi em 1952, que foi a clorpramazina, um antipsicótico e tal. Então o que acontece com essa medicação? A partir daí, antes do tratamento era ou você pegava que nem se fazia com os leprosos, né? Então tinha aquelas casas, hospícios, onde você tinha uma pessoa que era um pouco fora da casinha, digamos assim, botava nessa, só que a gente sabe que o prognóstico desse paciente era péssimo, né? Muitos nunca se recuperavam, morriam naquelas casas de isolamento. E enfim, mas aí como tudo na vida foi melhorando, as medicações foram aparecendo. Hoje a indústria farmacêutica, com toda a tecnologia que tem, com todos os investimentos que tem, eles conseguem manipular a medicação de uma forma bem interessante, eles colocam um pouquinho mais de um princípio ativo, de outro, para atuar em vários receptores. Então a medicação em si também foi uma revolução. E aí por que se criou essa questão do Setembro Amarelo? Por quê? Vocês que são radialistas, são repórteres, tinha até antigamente não sei se era um acordo, uma lei entre vocês, que quando se noticiava um caso de morte de uma pessoa que foi por conta de suicídio, né? Não tinha essa tarja na imprensa, não se podia, né? Então se criou um tabu. A sociedade criou um tabu, muito vindo desses hospitais psiquiátricos, que eram horríveis, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Esses hospícios, na verdade. E aí o que aconteceu? Então, foi se percebendo na Organização Mundial de Saúde, os institutos de saúde de cada país, foi percebendo que não era se esquivar do problema que se iria salvar as pessoas ou trazer a pessoa para recuperação, né? Que a gente sabe que hoje é 100% possível recuperar um paciente que entrou no quadro depressivo, alguma coisa do tipo. E aí o que aconteceu? Eles viram a necessidade de começar a falar, que é exatamente a sua fala inicial. Começar a botar as pessoas em roda de conversa, pessoas que tem o mesmo sintoma, que apresentam a mesma coisa parecida, ir para essa roda de conversa e expor, como se faz naqueles grupos alcoólicos anônimos, que você vai lá, relata a sua experiência e tal. Então é mais ou menos isso que eles quiseram falar. E também para a sociedade se abrir, porque duas mensagens que eu gostaria de passar nessa noite aqui, principalmente falando do Dia Mundial do Suicídio ali, do combate ao suicídio, que é dia 10 de setembro, né? Por isso que é no mês de setembro, e a cor amarela é uma cor que tem a ver com o memorial de um rapaz chamado Mike nos Estados Unidos, em 1994, pelo motivo a gente já sabe que ele morreu, né? Então o que acontece? Então quiseram fazer esse mês uma forma de chamar a atenção da população, dos familiares, para que possa, e das pessoas, para poder falar sobre o assunto. Porque duas coisas que é importante a gente deixar essa mensagem aqui. Primeiro, você que está doente, você que sente tristeza, você que está desanimado, saiba que tem solução. Eu sempre brinco com meus pacientes de uma forma de chamar a atenção dele. A doença mental é como qualquer uma outra doença do corpo. Qualquer uma outra doença. Sabe quando tu vai no médico, no hospital, tu fez um corte na mão, o médico vai lá, faz 3, 4 pontinhos ali, sutura, tu vai passar uma semaninha com aquilo, depois tira, pronto, tá curado. É a mesma coisa a questão da doença mental. Você tá um problema, tem que ter um diagnóstico. Muitas pessoas são diagnosticadas de forma errada, até porque é difícil fazer o diagnóstico de doença mental. E uma vez acertando a medicação, acertando o diagnóstico, o paciente tem uma vida
perfeita, né? É possível o paciente viver, trabalhar, ser pai, ser mãe com esse quadro. Agora, o que é que acontece? E a outra situação que eu também queria abordar é dos próprios familiares, é chamar a atenção dos familiares, porque às vezes na nossa correria, muitos de nós trabalhamos 12, 15, 8 horas, não dá tempo para você dar a atenção necessária para o seu ente querido, para a pessoa que está próximo de você dentro da sua casa. Então o que é que acontece? Nesse momento é onde essa campanha ela chama atenção, porque aí você começa a perceber os sintomas que aquele teu familiar tem e diz, não tá legal, porque a pessoa que inicia o quadro de depressão, ele sempre vai dizer que tá legal, ele nunca quer mostrar fraqueza para outra pessoa. Então a gente familiar, a gente que somos amigos, temos que ter a sensibilidade de ver quando o próximo não tá 100%, tá acontecendo alguma coisa, de repente uma pessoa é alegre, feliz, comunicativa, de repente você tá chamando um amigo, uma amiga para sair, a pessoa já não quer mais, quer ficar em casa, tá mal-humorada, tá com o humor deprimido, se pega chorando por qualquer coisa que você fala. Então, quando é que eu diferencio um quadro de tristeza e um quadro de depressão? É quando principalmente aquilo começa a afetar o meu dia a dia. Porque não é nem todo dia que a gente tem dias felizes, né? Tem dia que a gente acorda mais estressado, mais irritado, tem dia que a gente acorda mais triste, né? Alguma situação que não foi possível acontecer. Normal, né? Normal. E aí o que acontece? Isso é a tristeza de todo mundo. Agora, quando essa tristeza começa, digamos assim, tu já não quer mais sair de casa, aquele churrasquinho final de semana, tu já não quer se reunir mais com os amigos, tu começa a diminuir teu apetite, começa a perder peso, quando tu vê, tu não quer mais sair dentro de casa, tu já depois não quer mais sair dentro do quarto. Então, isso já começa a ficar patológico. De repente, tu não está tomando mais banho, de repente, tu está com problema no trabalho, porque você não está rendendo o que deveria render. Então, isso se torna patológico. É o momento que você tem que procurar uma ajuda médica, um profissional médico, para poder se consultar. Doutor Tiago, nesse sentido, você falou em várias questões, né? O apoio da família, dos amigos, enfim. Agora, qual a estratégia, né, para que as pessoas que estão de fora simplesmente não julguem a pessoa que está com algum desses sintomas que você tocou, né? E que isso possa ser uma forma de ajuda, como chama, né, o tema do Setembro Amarelo? Então, eu penso assim que tudo na vida é a questão de sensibilidade. A gente nunca pode estar sempre medindo as coisas pela régua da gente. Porque o que é que eu posso te dizer? Às vezes você me fala uma situação que pra mim é normal, a gente vai levar na brincadeira, mas às vezes a gente fala pra outra pessoa que de repente alguma coisa passada, alguma coisa ali, ela leva aquilo pro coração. Então a primeira coisa que eu quero provocar é o seguinte, a gente tem que ter essa questão da sensibilidade. A sensibilidade de saber quando a coisa é séria e quando a coisa é brincadeira, digamos assim, né? Então, e realmente isso que você fala, principalmente nos nossos avós, as pessoas mais antigas, ainda se tem aquele modelo de tabu. E é isso que com essa campanha a gente quer mudar. Porque realmente quantas pessoas, para de frescura, tu tá com preguiça, vai tomar teu banho. E não, a pessoa realmente está doente. Então é questão de você mostrar os exemplos, mostrar que existe e se sensibilizar com as pessoas, né? Às vezes é um cortezinho maior do que aquele cortezinho que você citou no início da entrevista, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, já aconteceu o caso de a pessoa jantar com a família e sair da igreja, jantar com a família e chegar e depois a família recebe a notícia do que aconteceu. Então a gente tem que ter acessibilidade. Nem sempre é possível ter acessibilidade, porque muita gente, como eu te falo, é um tabu tanto do paciente de assumir que está com um quadro de uma doença psiquiátrica, quanto é um tabu para as pessoas entenderem que essa pessoa. Então a campanha Setembro Amarelo, para mim, de todas as campanhas, hoje em dia é uma das mais importantes, até porque diz que as doenças psiquiátricas é a doença do século XXI, né? A doença que daqui a pouco mais pessoas vão morrer disso do que de outras patologias, né? Doutor Tiago, você falou no início ali sobre os diagnósticos, né? E hoje, com a era da tecnologia, com pseudos, né? Psiquiatras, psicólogos, médicos, enfim, nós temos pseudos aí, profissões, né? E às vezes dão com os burros na água relacionado, principalmente quando se fala de saúde, né? E o senhor tocou num assunto muito interessante, que é essa questão do diagnóstico. Qual a importância do diagnóstico bem feito diante da situação de uma pessoa com algum problema psíquico?
Olha, o diagnóstico, principalmente na psiquiatria, ele é importantíssimo ser bem aferido. Por que eu falo isso? Porque até para os profissionais de psiquiatria é, digamos assim, um desafio. Porque as doenças psiquiátricas, elas são muito próximas. Então você cria aquela escala de mais sintomas e menos sintomas. Dali você cria esses critérios e você classifica a doença de acordo entrou em 4 critérios e 2 não, então a gente classifica assim. Por que eu falo isso? Porque é uma questão muito técnica, essa questão do fechamento do diagnóstico. E acontece muito, às vezes até por profissionais bem respeitados, bem reconhecidos pela sociedade, de às vezes iniciar um diagnóstico e no decorrer do tratamento você mudar o diagnóstico. Isso em questão psiquiátrica. Claro. Agora, a sua pergunta em tese, o que é que acontece? O diagnóstico é muito importante, porque através do diagnóstico a gente vai ter o tratamento. Apesar de que muitas medicações também são dadas para vários diagnósticos, mas você pode dosar de forma diferente, com dose maior. Por exemplo, existe uma medicação chamada quetiapina. Quetiapina até 25 mg ali é só para dormir. É uma medicação que você só vai usar para dormir. Chegou em 100 mg, é uma medicação que ela passa a ser uma medicação para depressão. Quando ela chega em 300 mg, passa a ser um tratamento para transtorno afetivo bipolar. Aí ele se torna, digamos, um antipsicótico, digamos assim. Então, a mesma medicação, ela tem várias coisas. Então, por isso que você tendo o diagnóstico correto, você, através da mesma medicação, você aumenta a dose e você chega no resultado que você quer chegar, né? Doutor, você que trabalha com psiquiatria, com medicina, isso vem avançando também, mas qual a importância também do atendimento quando pode, né? Quando pode, dentro da saúde pública, até dentro da saúde privada, quando se pode fazer um atendimento multidisciplinar, né? Com psiquiatra, com psicólogo, enfim, com outros profissionais que possam ajudar essa pessoa. Olha, eu acho muito importante, porque eu até brinco também com meus pacientes, que eu digo assim, olha, a medicação, ela vai te trazer, digamos assim, curar os sintomas. Então, aquele abafamento, aquela angústia, aquela tristeza, a medicação pode estabilizar. Mas a cura vem com a psicoterapia. Porque é até um ponto muito importante tocar nisso aí. Por que tem aumentado tanto essa tragédia de suicídio? Por que tem aumentado as doenças psiquiátricas? Por que tem aumentado? Muito tem a ver com o nosso contexto social, econômico. Porque, cara, imagina só, você tá ali batalhando no teu dia a dia, correndo atrás, ônibus, estudo, trabalho. O que é que acontece? Você chega num momento em que aí você consegue empatar, você consegue ganhar o dinheirinho para poder comer. Aí você vai lá assistir um coach, assiste um YouTube, o cara falando que é questão de esforço, que você tá faltando esforço, e tu vai lá, compra mais livros, se esforça, estuda, tenta melhorar, e as coisas não acontecem. Perfeito. Aí o que é que acontece? Tu começa a deprimir, Se frustrar. E aí tem uma pessoa que não é de conversar com as pessoas, não é de se abrir. Aí aquela frustração vai vindo. E aí tu vai se frustrando, tu vai cair no teu rendimento. Ao cair no teu rendimento, começa a ter problema. Então é um contexto que junta rede social. Hoje talvez seja um dos principais problemas da nossa juventude, que é uma juventude, se eu vou pegar uma juventude do meu tempo, do seu tempo e dos nossos pais, o que acontece? Cada um no seu tempo. Hoje a vida está muito mais fácil, ao mesmo tempo que ela está mais complicada. Então por quê? Por que eu falo isso? Porque a questão do jovem está em rede social. Aí vê a Virgínia comprando um jatinho de 50 milhões pro Zé Felipe, vê isso, vê aquilo, um sapato. Aí o que acontece? Você se vê na situação, você se frustra e cria tudo isso aí. Então, essa questão da terapia em grupo, ela é muito importante. Por quê? Porque para a sociedade ver que rede social é um mundo paralelo. Quando você está em terapia em grupo, você está falando com pessoas igual a você, no seu mesmo meio social. Eu tenho uma experiência, às vezes a gente faz ali, na UBS, a gente faz pré-natal. E aí o que acontece? Aí eu sempre gosto de estar trazendo uma equipe multidisciplinar, porque a gestante no final de gestação, ela tem, por exemplo, dor de coluna e tal, e tem que levar uma fisioterapeuta, levava uma nutricionista, uma vez a gente levou uma psicóloga. Cara, tu não tens noção do como foi uma sessão de choro, assim, porque a psicóloga, através da sua técnica, foi abrindo a conversa e tal, e elas foram falando seus relatos de como está sendo a gestação. Cara, e aí 2, 3 começaram a pautar exatamente isso, essa questão de depressão, que o corpo estava mudando, aquela situação muito sensível da mulher, né? E aí eu passei, então, a valorizar essa questão do trabalho em grupo justamente por isso, porque eu pensei, cara, quando tu tá numa conversa em grupo, numa terapia em grupo, é pessoa que está passando pelo mesmo sofrimento que eu. Quando um alcoólatra está lá no AA, são pessoas que nem ele, não é pessoas que estão para julgar ele,
É pessoas que estão entendendo e que de alguma forma conseguiram melhorar isso. Eu passo a minha experiência, que tu passa a tua e a gente consegue. Então é importante isso, principalmente na questão da psiquiatria, por conta que eu te falei, a rede social. Às vezes você quer olhar mais para a casa do vizinho do que olhar para a sua casa e começa a ter essa questão da frustração, né? É uma coisa bem delicada, bem sensível, né? Até te perguntar sobre essa questão aí, qual é o público que mais procura o senhor, o que eles mais relatam nessa vida do dia a dia, do cotidiano da gente, como você citou, né? A pessoa vê, por exemplo, o Marquinhos andando de jatinho, de carro importado, achando que a vida dele é maravilha, porque a gente imagina que seja assim, mas às vezes não é. E tu do outro lado que tá vendo, você fica olhando pro teu marido, olhando pra tua esposa, como eu queria que fosse assim a minha vida. E aí com aquela visão que ele tem do outro, que tu não conhece ele pessoalmente, você acha que é desejável, que você pode ter aquilo também. E aí você quer conseguir isso, mas não consegue. E às vezes fica culpando a si mesmo, ao marido, à esposa, e começa a virar aquele turbilhão de emoções, que a sua vida não vai para frente, e fica vendo internet, o pessoal viajando, passeando, e aí começa a cair naquela depressão profunda, e muitas vezes ela ou ele nem relata para ninguém, né? E vai se destruindo aos pouquinhos, quando vai ver, praticamente não tem mais nem força para levantar, né? É isso que tu traz, é muito importante, porque o que é que eu posso te dizer em relação a isso? Existe esse contexto, e é até bom lembrar isso, porque a depressão não é uma patologia que envolve grupo social, porque é pobre ou porque é rico, não tem isso, é geral, né? Geral. Rico, pobre, alto, né? É geral. Então por que eu falo isso? Porque aí tem o contexto de cada grupo. Então, por exemplo, às vezes, como eu te falo, não é porque a pessoa que não está numa situação financeira legal, vai ter os seus estresses, mas pode ser feliz, tem uma esposa que apoia, tem uns filhos maravilhosos, então a vida que segue. E às vezes uma pessoa, digamos que tem muito dinheiro, veio o dinheiro porque o pai trabalha muito, a mãe e aí não tem o que aquela pessoa tem, não tem o amor, não tem o carinho, então sempre falta, o ser humano é a mágica do ser humano, eu sempre brinco isso porque o ser humano, ele sempre está em busca de algo. No momento que a gente deixar de sonhar, no momento que a gente deixar de buscar, é quando fica patológico, porque aí não tá legal, porque é da nossa natureza a gente procurar, em busca, melhorar. Então essa é a questão. Então existe uma situação onde não existe classe social e vai muito daquilo que eu te falei, da frustração. É a tal da frustração. Às vezes uma pessoa de uma classe social A tem, digamos assim, uma frustração. Às vezes um carinho, uma pessoa... A gente vê muito, né, em que pessoas que não têm a criação dos pais. Outro motivo também que a gente traz, uma das causas é o que? Por exemplo, as mulheres. Como é que era antigamente? O homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, querendo ou não tinha aquela questão paterna, mas tinha a questão materna dentro de casa. Depois a vida vai ficando difícil, a mulher precisa sair para trabalhar. Aí a mulher sai para trabalhar, muitas das vezes a criança fica numa creche, quem tem um pouquinho mais de recurso deixa com o funcionário, mas não é a mãe e o pai que estão criando o filho. Então aquele filho pode ficar propenso a uma vulnerabilidade futura. Como é que está hoje? Tu trabalha 12 horas, a mulher trabalha 12 horas, chega em casa, ainda tem que arrumar a casa porque o dinheiro não sobra para você ajudar uma pessoa que possa te apoiar. Então, é isso. Então vai muito desse contexto, dessa pressão, desse mundo que a gente vive de correria, né? É uma das causas. Existem causas, digamos, orgânicas. Existe, por exemplo, pessoas que podem sofrer um acidente, ter um traumatismo, a parte dali não ficou legal, e aí a pessoa pode desenvolver. Por exemplo, há estudos, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Essas pessoas tendem a ter um déficit de vitaminas, B12 principalmente. E há estudos que indicam que pode levar a quadro depressivo. Então, é um leque de coisas. Pós-traumático. Pós-traumático, exatamente. Doutor, muito obrigado pela participação, mas queria que você deixasse, nós estamos encerrando o mês de setembro, né? Queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para as pessoas procurar ajuda, né? Seja na psiquiatria, na psicologia, né? Para que não fique sofrendo aí, ou quando a situação é um sofrimento que a paralisa, não é? Que as pessoas procurem especialistas para lhe ajudarem. Olha, existia um filósofo que dizia que se Deus não existisse, teria que inventá-lo. E assim essa frase é mágica porque é uma necessidade do ser humano. Ele precisa acreditar que existe algo superior, porque senão a vida é muito sem sentido. Tu imagina tu vir aqui, crescer, nascer, reproduzir e morrer, não faz sentido. Então tem que ter alguém. Então o que eu vejo muito hoje em dia é a desesperança das pessoas. Cara, e eu faço esse meu teste no meu consultório. Às vezes as pessoas até no sentido de que
eu sempre tenho ali no meu consultório o Salmo 91. Então, às vezes, chega a pessoa em desesperança e eu digo, olha o poder da oração. Quando diz, 10 mil vão cair à tua direita, 10 mil vão cair à tua esquerda e nada vai acontecer com você. Por quê? Porque você está ao lado do Senhor. Então, quando você tem uma crença, seja Deus Jesus Cristo, seja o Deus Sol, ou seja, você tem uma crença que existe algo, que é possível mudar, acho que tudo faz diferença. Então, eu acredito assim, é fazer o bem, né? É procurar ajudar as pessoas, é procurar... Eu tiro por mim. Às vezes, quando eu ajudo as pessoas, o meu coração se enche mais de alegria de quando eu recebo algo. Então, acho que se todo mundo... Às vezes, eu tenho você falou daquela questão do público, né? O idoso. Tem muito idoso com depressão. Por que tem idoso? Uma vez eu cheguei numa casa para fazer visita domiciliar de uma paciente. A paciente chegou... Estava 2 meses trancado numa casa, frio. Digo, olha, minha senhora, sinceramente, se eu chegasse aqui, a senhora nem ia me encontrar, que ela tinha me enforcado. Brinquei com ela. Por quê? Porque, que testa você num domingo, passar um domingo em casa trancado. Quando é no final do dia, você está entediado, está brigando com a mulher, está brigando com os filhos, está reclamando da louça, está reclamando do capim que está alto. Então, a gente precisa, o ser humano nasceu para se socializar, o ser humano nasceu para ajudar. A gente, a grande mágica que nos tornou uma espécie superior às outras, foi essa forma de a gente se aglutinar e de um cuidar do outro. E é isso que está faltando para a sociedade moderna. Uma pessoa, a gente cuidar do próximo. Ok, doutor Tiago atende também na clínica Clinivida, né, Clinivida, doutor? E também no SUS público. A gente estava fazendo um trabalho ali na Clinivida e trabalha aqui há 8 anos na Jaguaruna com honra, e você vê a população, mais de 50 mil consultas aí na Jaguaruna nesses últimos 8 anos. Ok, doutor Tiago Mupps, médico, psiquiatra, muito obrigado pela participação, a gente agradece a sua vinda aqui na H2O. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.